Até aqui, nós aprendemos quem é o Espírito Santo, o batismo e o selo do Espírito Santo, os dons do Espírito. E agora vamos falar sobre a parte fundamental, o ministério do Espírito Santo. Bom, seja bem-vindo ao quarto episódio da série Oceano do Espírito. No episódio de hoje, vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Bom, mas antes de seguirmos, eu gostaria de pedir para você dar um joinha, ative o sininho para você saber de tudo sobre essa série. E deixe um comentário. E claro, compartilhe para que muitas pessoas conheçam essa mensagem. O ministério de ensino do Espírito foi uma das últimas promessas feitas por Cristo antes da sua crucificação. Então Jesus disse: "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Meu Deus! Quando nosso Senhor disse essas palavras, esse ministério particular do Espírito Santo era futuro. Ele teve início no dia do Pentecostes e continua em ação até hoje. A clara compreensão de Pedro, revelada em seu sermão no dia do Pentecostes, é a evidência do início deste ministério. Em geral, o conteúdo do ministério do Espírito envolve toda a verdade. Isso, claro, significa uma revelação do próprio Cristo, mas com base apenas na palavra escrita por meio da Bíblia. Portanto, ele ensina aos cristãos o que está nas Escrituras. E isso deveria encorajar todos os cristãos a estudarem as profecias que estão na Bíblia. A glorificação de Cristo é o resultado do ministério do ensino do Espírito. Se ele não é glorificado, então o Espírito não está ministrando. Mas como o Espírito Santo ensina aos cristãos? João declarou: "Quanto a vocês, a unção que receberem dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou." Isso não significa que os professores humanos sejam desnecessários para explicar a palavra de Deus. Não. Se essa fosse a ideia, qual seria a utilidade do dom do ensino? Mas vamos lá. Os mestres humanos são um instrumento necessário no processo de instrução dos cristãos, embora a testificação desse ensino venha do Espírito. Mas vamos entender a orientação do Espírito agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta orientação confirma na condição de filhos, pois os filhos são guiados pelos pais. Guiar é uma das obras particulares do Espírito. E a testificação do Espírito? O Espírito também, que assegura ao cristão que ele é filho de Deus, isso serve para enfatizar que o cristão compartilha a vida com o Pai. Por isso também se torna um herdeiro do que o Pai possui. A obra do Espírito é testificar isso no coração de cada cristão. Mas vamos entender agora sobre a intercessão do Espírito. A intercessão do Espírito Santo em nossas vidas é declarada no livro de Romanos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É bom lembrar disso, não é verdade? O motivo declarado pelo qual necessitamos de ajuda está em nossa fraqueza, que se manifesta de modo especial em relação à nossa vida de oração, e nos ensinando a orar naquele momento. A maneira como o Espírito supre as nossas necessidades é descrita de modo geral pela palavra, que significa literalmente colocar a mão à obra em cooperação com Ele. Em Efésios, ficamos sabendo que o Espírito guia e orienta as nossas orações, e essa é a liderança direta do coração e da mente do cristão. O
O resultado de uma vida de oração é a segurança do futuro e a redenção completa do cristão. Esse ministério do Espírito é um tipo de garantia incondicional da redenção. Mas vamos lá. E o processo de santificação do Espírito? A palavra santificar significa basicamente separar. Em seu sentido original, a raiz da palavra é a mesma de santo. E para os cristãos, santificação inclui 3 aspectos. O primeiro aspecto é chamado de santificação posicional ou definitiva, que relaciona-se com a posição de cada cristão que desfruta por estar separado, tornando-se membro da família de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. O segundo aspecto da santificação está relacionado à nossa condição atual ou progressiva de separação ao longo de toda a nossa vida cristã. Todo mandamento, exortação para uma vida santa diz respeito à santificação progressiva, como está no primeiro livro de Pedro. O terceiro aspecto normalmente é chamado de santificação plena, o qual somente obteremos no céu, quando seremos separados para o nosso Deus de maneira completa, eterna, como está em Efésios e no livro de Judas. E os agentes da santificação? Além do próprio cristão, todas as pessoas da Trindade estão envolvidas na santificação. Na santificação posicional, que ocorre quando somos salvos, o Espírito Santo nos santifica e nossa responsabilidade é apenas acreditar na verdade. Vários agentes estão envolvidos no processo da santificação progressiva. A Bíblia torna-se o fundamento indispensável para a nossa santificação, de que outra maneira, a não ser por sua palavra, poderíamos ter certeza do que agrada um Deus santo. Mas vamos lá. A Bíblia torna-se o fundamento indispensável para a nossa santificação de outra maneira? A não ser por sua palavra, poderíamos ter certeza do que agrada um Deus santo? A morte de Cristo, para o qual ele se santificou, serve de base para que possamos progredir em nossa santificação. No entanto, o Espírito Santo é o principal agente no desenvolvimento de nossa santificação progressiva. E por meio do Espírito, que mortificamos espiritualmente as obras do corpo, o Espírito gera o amor em nosso coração. Pelo Espírito somos transformados de glória em glória para ficarmos parecidos com Cristo. O alvo final da nossa vida é santificação. A submissão, a plenitude do Espírito e o processo de santificação estão envolvidos em nossa separação. Desse modo, somos transformados mais e mais à imagem de Cristo, que é a esperança da glória. Todos os dias precisamos buscar essa presença do Espírito Santo. Nós entendemos até aqui sobre o batismo, sobre o selo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele tem intelecto, ele tem emoções, ele se entristece. Não entristeçais a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E até aqui, você tem aprendido bastante coisa? Pega todo esse ensinamento robusto agora e aplica à sua vida e ensine para muitas pessoas. Eu desejo que você tenha uma vida plena com o Espírito Santo, que você busque Ele todos os dias da sua vida, que você ame Ele, que você tenha relacionamento íntimo com o Pai. Espero você na nossa próxima série do programa Pare e Pense. Que Deus te abençoe.